Mas imagine que lá naquele contexto o Espírito Santo deu dom de línguas para que as pessoas pudessem pregar o evangelho para pessoas que não compreendiam a língua que eles estavam falando. Então o cara aprendeu em grego a história de Cristo, ele queria ensinar os ensinamentos de Cristo para as pessoas que falavam outras línguas, veio o Espírito Santo e deu capacidade daquele cara falar uma coisa que poderia ser compreendida por outras pessoas. E hoje, dentro de algumas igrejas no Brasil, de uma hora para outra, o cara coloca a mão na cabeça e começa a falar Oxalabra Cantra e vem com um monte de palavras que ninguém entende. E a primeira coisa que eu pergunto para você nesse momento é: qual a pertinência de dizer que o dom de línguas está em uma pessoa começar a falar algo que ninguém entende? Não, vamos pensar. O Espírito Santo deu o dom de línguas para que as pessoas pudessem pregar o evangelho de Cristo, os ensinamentos de Cristo, para pessoas que não entendiam o que eles estavam falando. E hoje, um camarada bota a mão na cabeça dentro de uma igreja e começa a falar um monte de barulhos que não tem nenhum significado dentro do contexto convencional, e esses barulhos são entendidos como dom de língua. Primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção: quando uma pessoa de uma hora para outra consegue fazer essa cena do dom de língua, ela passa para um outro patamar na igreja. Fulano de tal fala em línguas. Olha que loucura. É mais ou menos assim, vamos tirar do contexto da igreja, vamos levar para o contexto profissional. É como se de uma hora para outra o funcionário daquela empresa começasse a falar o inglês. Aí os outros falam: nossa, fulano fala inglês. Ou seja, ele está num patamar superior em relação aos demais. A maioria das pessoas, e eu falo a maioria porque existem exceções, a maioria das pessoas que começam a falar Oxalabra Cantra em igrejas, elas são picaretas que estão buscando um destaque social naquela igreja. Falar Oxalabra Cantra ou qualquer coisa que não tenha significado para outras pessoas não é dom de línguas. É picaretagem, gente. Porque o dom de línguas está em você, de uma hora para outra, começar a falar uma língua de outro contexto para ensinar alguma coisa. Contam uma história de um pastor brasileiro que chegou na França, nunca tinha tido nenhum contato com o francês, e começou a falar francês na igreja com 2 dias. Contam essa história, eu não sei se é verdade. Isso é dom de línguas. O cara chegou naquele contexto, ele precisava pregar para aquelas pessoas, ele nunca tinha tido acesso à língua francesa, e com 2 dias ele estava falando francês e pregando para as pessoas ali naquele contexto. Isso é dom de línguas. Agora um camarada entra numa igreja onde as pessoas estão ali falando várias coisas, na maioria das vezes nunca sobre o evangelho, e o cara começa a gritar Oxalabra Canta, Dominus, Boblius, e ali ele não está fazendo nenhum trabalho para o Espírito Santo, nem para Deus, ele está fazendo para ele. Porque a partir daquele momento, ele começa a ser reconhecido na igreja como um cara que fala em línguas. Aí toda a igreja vai nessa direção, porque toda a igreja quer ter esse reconhecimento, fala diretamente com Deus em línguas, né? E aí tem um caso, obviamente, de exceção. Que aí você vai falar: olha, eu já tive uma experiência divina de dom de línguas e eu não concordo com o que você está falando. A experiência que algumas pessoas acabam tendo e começam a falar coisas que elas acham que está saindo ali de um dom de línguas é porque a pessoa coloca um sentimento tão grande naquilo que a pessoa tem uma coisa muito próxima a uma alucinação. Você vê todo mundo fazendo aquilo e você entra numa piração tão grande que você quer falar em línguas porque é dom de línguas, é dia de Pentecostes, é todo esse charme de falar em línguas. Aí o cara entra numa piração tão grande por causa daquilo que realmente o cérebro do cara produz um monte de barulho e aí o cara cisma mesmo que ele está falando em línguas. E o mais engraçado, nem ele, nem ninguém entende o que ele falou. Isso não é dom de línguas. Isso é ou alucinação, ou seja, você está se conduzindo a uma condição de loucura, a uma condição de alucinação, a uma condição aí de anormalidade, porque você quer tanto entrar naquela paranoia, naquela loucura de falar em línguas, que você se conduz àquilo e acredita que aquilo aconteceu. Isso é a minoria dos casos. Na maioria dos casos, são pessoas dissimuladas que sabem que aquilo promove o status dentro da igreja e usam isso para poder se promover. Ah, então você está falando que o dom de línguas não existe? É claro que existe. O dom de línguas é dar o dom de você conseguir levar a palavra de Deus numa língua de um contexto que você não conhece. O cara chegou numa tribo da África, ele quer pregar o evangelho para aquela tribo da África, e ele olha para a tribo e fala: olha, eu não faço nem ideia de como que eu falo a língua dessa tribo. Daí a pouco vem um dom espiritual, o cara começa a entender tudo que a tribo está falando,
e ele tenta falar na língua dele, sai a voz a língua da tribo. Isso é um dom de língua? É lógico. Aí o cara começa a falar com o conhecimento dele da palavra de Deus, e aí tem uma interpretação simultânea que ele não sabe como, mas a boca dele está falando uma língua que ele não conhece. Aí isso é dom de língua, porque tem proveito. Agora imaginar que o Espírito Santo é tão idiota a ponto de fazer uma pessoa falar Oxalá Cantra, que ninguém entende o que significa, nem a pessoa que está falando, nem as pessoas que estão ouvindo, e muito menos o Espírito Santo que está lá provavelmente rindo. Isso não é dom de língua, isso é idiotice. Então toma muito cuidado.